galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, na minha percepção, o caldo realmente, dessa vez, entornou pro Lula. E o destino do Brasil está cada vez mais ligado à decisão que Bolsonaro irá tomar. Iremos falar sobre isso hoje, sem criar perspectivas, apenas baseados em fatos e coisas que aconteceram nas últimas horas. As coisas mais relevantes de todas. Bom, vamos lá. Quero começar o vídeo falando do seu Lula. Tentar entender o que aconteceu nas últimas 24 horas, que, sei lá, se encaixa com algumas coisas que a gente veio falando aí, pelo menos nos últimos 3 dias. E eu acho que ontem nós tivemos aí um feito muito marcante. Muito marcante. Porque, aquela coisa, a Malu Gaspar tinha, né, assim, eu não sei nem como falar o que a Malu Gaspar fez com o Lula em relação ao INSS. Só que agora veio a Globo para fazer o que a Globo nunca havia feito antes. E quando eu falo a Globo, é a Globo. É a Globo enquanto CNPJ. Não foi um jornalista A, jornalista B, foi a Globo CNPJ. Vamos falar sobre isso e tentar entender o porquê. E o porquê, para mim, envolve 2026. Coloquei ali Lula versus Bolsonaro. São os polos, né? E tem que acabar com a polarização. Aí eu quero falar dos governadores democráticos. Quero falar do senhor Michel Temer. Andou falando umas coisas muito curiosas com a imprensa, algumas notas que chamam a atenção. Aí na terceira parte, nem sei se vai dar para comentar no vídeo hoje. E se não der, talvez seja até bom. Talvez seja até bom, porque é a ajuda do amigo Biden pro Lula vencer as eleições. Pelo menos é o que ficou subentendido com a fala aí do ministro Luiz Roberto Barroso no evento do LIDE. Se a gente não comentar sobre isso hoje, não prometo. Mas vai que acabe virando dossiê histórico por causa dessa cutucada do Barroso. E no final, se der tempo, tem algumas coisas ligadas à CPI das bets. Enfim, depois dessa longuíssima introdução, vamos lá, direto ao assunto. Nos últimos 3 dias aí, vocês estão vendo aí o vendaval que acometeu aí a turma do Lula. Lula até fugiu do Brasil, né, para fazer uma viagem internacional, para não ter que lidar com o escândalo do INSS. Ele até falou algumas coisas ontem. A gente já passou uma vergonha, assim, fora do comum. E quem acaba até vazando, né, os bastidores do que a gente já fez é a Globo, e a gente tem que falar sobre isso. Enfim, depois de toda essa confusão, teve um fato aí pra mim que ele é extremamente marcante, essa pesquisa da Quest. A pesquisa da Quest, ela não fala se Lula ganhou ou perdeu apoio. Mas é um escândalo que tá todo mundo vendo, o desgaste que está gerando para o governo. E a Quest mostrou que esse episódio do INSS é pelo menos 3,5 vezes maior do que o episódio do Pix. 3,5 vezes maior. E o episódio do Pix ainda tem um ponto que ficou naquela a promessa. Talvez vai, talvez vai. O do INSS não. O INSS é um caso concreto que aconteceu. Roubaram aposentados. E a chance aí das pessoas terem um aposentado na família, dos que foi roubado ainda, ou pelo menos conhecer alguém, é gigantesca. Aí ontem nós mostramos aquela nota da Malu Gaspar, nos aprofundamos nela. Para mim foi a maior defesa que eu vi em relação a Bolsonaro de toda a imprensa. Acho que nem a direita conseguiu defender tanto o Bolsonaro quanto a Malu Gaspar, porque ela mostra todo o desmonte que a esquerda fez da MP de Bolsonaro, as falas contra a MP de Bolsonaro, o que estava na MP, como a MP por 16 vezes citava as questões das fraudes, né, para justificar sua necessidade. E ela vai mostrando, olha, isso foi a esquerda que fez. E usava assim expressões bem fortes como não resta dúvida, o culpado é a esquerda, a turma do Lula. Aí aponta inclusive as emendas, a quantidade de emendas que o PT emplacou para tentar, né, fragilizar a MP de Bolsonaro. Aí, para minha surpresa, eu digo que é realmente surpresa, eu não esperava que a Malu Gaspar fosse na Globo News. Eu nem vou dar play porque ela tá repetindo muito o que ela falou na nota dela. E, gente, isso é muito estranho. Porque uma coisa é a Malu Gaspar, ela é uma jornalista, eu comentei com vocês ontem, ela não reza muito a cartilha do PT. Que ela tem um trabalho aí, né, pra manter o legado dela, o livro que ela escreveu, ligado à Lava Jato. Ela não pode ficar passando pano pro PT. Mas isso aqui não é o padrão a Globo News levar um crítico. Eu falei, cara, o que é que tá acontecendo? A Globo News, a casa do Lula, levando a Malu Gaspar. Aí fiquei meio assim, né? Tá estranho esse negócio. Esse negócio tá estranho. Parlamentares de esquerda, quando eram oposição, brigaram para manter os descontos de aposentados no INSS e defenderam afrouxar a medida provisória que endureceria a fiscalização. Eu falei, beleza. Porrada na Globo News. Aí a própria Malu Gaspar, e aqui a postagem do perfil do Globo. Eu fiquei assim, né? Recebeu
com exclusividade um vídeo que mostra aí o Virgílio e o Danilo Trento, né, descendo junto aí do aeroporto, né, do avião, depois sendo escoltado aí pela polícia. A gente já mostrou aí que o senhor Virgílio, ele já ocupa cargos por indicação desde a era Lula. Era o procurador do INSS afastado. Aí você fica meio assim, né? A Globo. Poxa, por que a Globo tá fazendo isso com Lula? Caso INSS. Perdido, só falta o governo Lula colocar a culpa em Pedro Álvares Cabral. Lula tentou. Nos primeiros dias, a Globo realmente se esforçou. A Globo tentou a todo custo colocar a culpa em Bolsonaro. A gente viu aí, mas eu acho que o pessoal desistiu, porque realmente esse caso ficou impossível. A pesquisa Quest mostra isso. É um instituto que a Globo contratou nas eleições, inclusive de 2024. 72,4,6% das pessoas está acompanhando o caso do INSS e desses 70%, outros 70% acham que é culpa do Lula. Assim, nem adianta tentar falar que a culpa não é do Lula. Aí a turma do Estadão vem para reforçar isso. Até que ponto funciona colocar a responsabilidade no antecessor por todo o mal que há no país? Aí diz que a estratégia muito utilizada pelo PT é sempre o anterior que é o culpado. Bom, é possível que a estratégia, com todo o cinismo envolvido, dê certo outra vez nesse escândalo do INSS? Não, porque o país é outro. O problema é que a esquerda não tem mais a vantagem no debate público que tinha anteriormente. No momento de perda de poder relativa de sindicatos, dos intelectuais orgânicos, dos artistas bajuladores, cada Twitter, cada postagem na defesa do governo possui uma quantidade astronômica de replays críticos, agressivos e muitas vezes apenas colocando os pingos nos is com fatos. O Partido dos Trabalhadores não estava acostumado a atuar nesse ambiente acirrado. A população agora tem redes sociais para se expressar, apesar de toda a manipulação envolvida, né? E o que temos é uma sociedade dividida, com a militância antipetista ultra atuante e abarrar certas estratégias que funcionaram no passado. Hoje, inclusive, o PT quer controlar as redes, não devido aos abusos, mas porque vê o caos, vê que o caos cibernético torna a agremiação mais fraca. O PT quer censurar, por quê? Porque a rede social está atrapalhando o PT, está atrapalhando o Lula. Portanto, ficou mais difícil sempre jogar os problemas para debaixo do tapete, ou seja, eternamente para o antecessor. Agora existe o contra-argumento, até mesmo histriônico e barulhento da internet, tornou-se inócua a cadeia de desculpas. E depois a gente pode culpar todo mundo, pode culpar o Sarney, FHC, Collor, Militar, Getúlio, Velha República, Império, Tomé de Souza, pode até cobrar o Cabral. Não adianta, não vai colar mais, a culpa é do Lula. Aqui é um exemplo, né? Não adianta a turma do Lula mentir. Agora o Twitter tem até notas de comunidade. Você vê os apoiadores do Lula, a que ponto eles chegaram. O careca do INSS tava na motocicleta de Bolsonaro. É mole isso, gente. Como é que pode, bicho? Como é que pode ser mentiroso dessa forma? Como que pode ser mentiroso dessa forma? Mas tomaram duas checadas, né? É uma loucura. Enquanto tomaram checada disso, a Globo faz seu papel. É fake que o Papa Leão XIV rezou por Bolsonaro em sua primeira missa. Não sei, né, se é falso, mas segundo a Globo é falso. Enfim, voltando para a questão, mantém essa questão do INSS, né? O Lula tá com desgaste. Eu quero ver a próxima pesquisa eleitoral. Teve até uma postagem ontem bem curiosa do senador Ciro Nogueira. Se eu não errar nas palavras que ele escreveu. Eu nem coloquei aqui. Tô com a raiva do Ciro Nogueira, que você nem sabe. Mas aqui, ó. Essa é a postagem que ele fez. Pra não errar nenhuma palavra. Um amigo petista me ligou, agora apavorado, com os primeiros números das pesquisas. Aí eu falei, calma, você vai se lembrar de que esses eram os bons tempos. Ou seja, ele tá falando que só vai piorar pro PT aí nos próximos tempos. E esse negócio de pesquisa, tem pesquisa, gente, basicamente todo dia. É porque não são públicas. Não são públicas, mas tem. Inclusive, aí, em algumas pesquisas, Eduardo Bolsonaro está aparecendo, né? Uns trackings de alguns bancos aí da Faria Lima. Mas vamos lá. Nesse meio tempo,
que Lula fugiu, para não ter que lidar com o escândalo do INSS, vai falar, não, agora tinha que ir. Tá bom, foi lá, né? Tinha que ir pra Rússia, né, Lula? Tá bom. Aí Lula foi lá na China e disse que o Brasil está disposto a se unir contra, né, unir vozes contra o protecionismo. Ao lado do Xi Jinping, Lula afirmou que guerras comerciais elevam os preços, deprimem as economias e corroem as rendas dos mais vulneráveis em todos os países. O Renato comenta, né? Peraí. Lula repete a ladainha do multilateralismo e condena o protecionismo, enquanto defende acordos bilaterais altamente assimétricos com a comunada. Um país cuja política industrial é essencialmente protecionista e estatal. Ao denunciar a política tarifária dos Estados Unidos, em clara referência a Trump, Lula se posiciona objetivamente ao lado de um modelo de comércio centrado no dumping asiático que destrói a indústria nacional brasileira e aprofunda o papel do Brasil como fornecedor de commodities baratas. A Faria Lima curtiu, né? Dá para nascer que um país mais protecionista do que a comunada. As práticas que eles fazem, a de dumping é a mais clássica de todas, assim, é surreal. Aí agora que, inclusive, eles se industrializaram, tem até um livro sobre isso, que é mais ou menos assim, ó, quem sobe e depois chuta a escada. É um negócio mais ou menos assim. É a estratégia, assim, agora que você subiu, tá no primeiro andar, tá de boa, tá industrializado, você tem um parque industrial invejável, uma logística que ninguém vai conseguir competir com você, você chuta a escada para ninguém subir mais. Chutar a escada é o quê? Não, esquece, não é protecionismo, é livre mercado, quem tiver o menor preço que vença. Como é que você vai competir? É curioso, é muito curioso esse posicionamento do Lula, né? Aí, Renato tava falando desses acordos, ele fala, cara, você vê, né? O Lula quer acabar com o protecionismo do Trump e vem fazendo vários acordos que realmente me parecem assimétricos. Você vê ali, né? Atos anunciados. Aí tem ali 21, 22, 23. Vou ler o 23. Memorando de entendimento entre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o COAF, ou seja, um memorando de entendimento entre o COAF e o Centro de Monitoramento e Análise em Prevenção de Lavagem de Dinheiro da China relativa à cooperação na troca de inteligência financeira relacionada à lavagem de dinheiro e financiamento do terror. A Renato fala assim, ó, peraí, Lula assinou o item 23, um acordo entre o COAF e o Centro de Inteligência Financeira dos Comunas, sob o pretexto de combater lavagem de dinheiro e o terror. O acordo abre caminho para o compartilhamento de dados financeiros sensíveis com o Estado estrangeiro. Eventualmente, eles poderão ter acesso a movimentações bancárias brasileiras sempre que essas forem enquadradas como de interesse estratégico, ou seja, um conceito bem aberto. A integração parece técnica, mas o impacto é político. Cria um canal opaco de vigilância cruzada, com risco de assimetria, interferência e perda de controle sobre informações vitais. Ou seja, além da vigilância do Tio Sam, agora teremos a vigilância dos comunas, pobre povo brasileiro. Adeus privacidade. E depois continua. Memorando de entendimento entre a Bolsa de Valores de Shenzhen, a B3, e o Lula gosta, é a Faria Lima acelera. Memorando de entendimento entre a Bolsa de Valores de Xangai, a B3 e 33. Acordo de cooperação técnica entre Dataprev e Sparkle, subsidiária da Huawei, com foco na construção de infraestrutura e serviços que auxiliem na construção de infraestrutura nacional de dados de inteligência artificial. Aí ele fala, depois do escândalo do INSS, o governo Lula decidiu aprofundar a integração da Dataprev com a subsidiária da Huawei. O nome do acordo é bonito. Cooperação para a construção de infraestrutura nacional de dados de inteligência artificial. Estamos falando de sistemas que armazenam dados de milhões de brasileiros. Aposentadoria, benefícios sociais, saúde, folha de pagamento. Ao entregar a estrutura desses sistemas a uma empresa com vínculos diretos com outro Estado, o Brasil não só terceiriza tecnologia, terceiriza poder. E em tempos de hiperconectividade, quem domina os dados não apenas entende o país, mas também influencia nas suas decisões. Esqueça a soberania de dados. Aí vai ficar a critério dos outros. Todo mundo manda no Brasil, menos o brasileiro. Aí nessa viagem lá do Lula, você ainda vê esse tipo de coisa. E acho que eu começo realmente a concordar com o Marcinho Pokémon. O Brasil tá de ponta cabeça. O Brasil tá de ponta cabeça. Dilma exibe mapa mundi do IBGE de ponta cabeça. Realmente, o Brasil está de ponta cabeça.
Como se fosse pouco, a turma da Selic, os rentistas, vão ganhar um novo amigo. Nosso amigo Atushi diz, vai acontecer tudo. Disse Lula sob a presença de Gabriel Galípolo na comitiva da China, né? Rumores dão conta de que o Banco Central deles vão comprar títulos da dívida interna brasileira. Eles vão enricar agora a 15% ao ano, comprando a nossa Selic. Pronto, pode até comprar uns CBDs aí do Banco Master, para ficar melhor ainda. Vamos enriquecer outro país agora, com juro. 15% ao ano. E não pode reclamar, porque isso é necessário para alcançar a meta de inflação do superávit primário. Tripé macroeconômico criado por FHC imutável, né? É a verdade universal da economia. A economia não muda. É isso e acabou. Não tem como questionar. E tá aqui à esquerda, ó. Batendo palma. A tropa da Selic, os rentistas, especuladores vão ganhar agora uma olhada de peso. Boa. Parabéns, Banco Central Independente. Obrigado, Banco Central Independente. Obrigado. Realmente não está a serviço do Brasil, é independente. Isso me tira do sério demais. Aí no meio de todo esse processo, ontem, a Globo News dá o furo, porque veio pela Andréa Sadi, que é da Globo News, e a Natuzaneri vai analisar. Eu achei muito curioso. O tom da Globo News com Lula tá bem ácido. Bem ácido. Eu tô assim, cara, o que está acontecendo? Eu tenho a minha análise do que está acontecendo. Mas a gente vai chegar lá. Aqui a gente tá construindo pra gente chegar no derradeiro. A Globo, enquanto CNPJ, espancando Lula. Mas vamos aqui ouvir a Natuzaneri. Não vou dar play no Vitor, porque gente, é 5 minutos de paulada atrás de paulada. Eu falei, rapaz, 5 minutos falando mal da Janja de Lula. O que aconteceu com a Globo? 5 minutos e 19 segundos. Que se traduziu numa reportagem da Andréa Sadi do Valdo Cruz, conta essa história. Era um evento na presença de Xi Jinping, de Lula, de integrantes do governo. Janja estava presente e não estava prevista fala. Não tinha previsão de fala de ninguém. Em dado momento, segundo o relato da Andréa e do Valdo, Janja pede a palavra e faz uma crítica ao TikTok, que é uma plataforma chinesa. E no meio dessa crítica, ela diz o seguinte, que plataformas, que as Big Techs estão dando muito discurso para a extrema-direita. A extrema-direita se vale dessas plataformas, dessas Big Techs, para propagar os seus discursos extremistas. Só que essa frase de Janja acabou causando, segundo o relato da reportagem da Andréa e do Valdo, constrangimento e, de fato, provocou constrangimento. Em primeiro lugar, e eu vou fazer uma tradução do constrangimento com a minha avaliação disso, e depois eu quero tratar de um outro aspecto, que foi o conhecimento desse fato. Em primeiro lugar, numa situação em diplomacia, se lá está previsto a fala, a pessoa tem que falar. Se não está previsto fala, não tem que falar. É uma quebra diplomática, é uma quebra do protocolo fazer qualquer coisa diferente na casa dos outros. Sabe quando a gente aprende desde pequeno que a gente não pode fazer na casa dos outros algo que possa incomodar o dono ou a dona da casa? Em diplomacia, isso é elevado ao paroxismo, ou seja, à extremidade, ao exagero. Não se pode, porque isso pode causar arestas, isso pode atrapalhar alguma negociação, ou isso pode incomodar bastante o anfitrião, o que foi o caso, segundo o relato de pessoas do governo, ouvidas pela Sadi e pelo Valdo. Por que Janja pediu a palavra? E por que pediu a palavra para tropeçar ou escorregar numa casca de banana? É função de um integrante do governo? Não. Atrapalhar o protocolo? Não. Muito menos de uma primeira-dama. Vamos pensar aqui em outros parceiros de presidentes ou chefes de Estado. Você vai imaginar, por exemplo, vamos pegar aqui Angela Merkel, que foi a mulher mais poderosa do mundo durante o período em que governou a Alemanha. O marido de Angela Merkel, o discretíssimo professor de física quântica, nunca apareceu quebrando o protocolo e pedindo a palavra quando não estava previsto palavra de ninguém. Vamos para um outro. Hillary Clinton, que já era uma política tradicional dos Estados Unidos, casada com o então presidente Bill Clinton, se passasse por uma situação dessa, seria alvo de uma chuva de críticas. Vamos para a primeira-dama do homem mais poderoso de hoje, que é Donald Trump, Melania, se fizesse a mesma coisa. Portanto, Janja está sendo alvo de crítica interna por ter atravessado um samba em que não era para ser tocado samba naquela reunião. Não foi
foi chamada para isso. Não foi chamada para isso. Isso é um aspecto da coisa, né? O papel de Janja no governo, porque isso reabre uma série de críticas que são normalmente feitas a ela. A outra é o fato de isso ter ido parar na imprensa graças a uma apuração diligente de 2 excelentes jornalistas. E isso revela o quê? Revela uma animosidade ou uma percepção não positiva, negativa, portanto, de Janja dentro do governo. Porque se ela causa um constrangimento diplomático, isso vai e chega até a imprensa, é porque isso revela que Janja não é tão benquista assim em alguns círculos do poder. Se isso chegou na imprensa, é porque Janja não é tão benquista assim nos círculos do poder. O que é o círculo do poder, gente? Não é o Lula. Não é o Lula. É o verdadeiro poder, é esse sistema, né? Essas pessoas, uma mistura de bilionários, empresários, donos da imprensa, né? Os próprios Marinho, turma do Estadão, a Bolsa de Valores, os banqueiros brasileiros, o Poder Judiciário, o sistema. O sistema não gosta mais da Janja. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque Lula está destruindo a coesão nacional, sabe? Assim, a sociedade já não aguenta mais. Eles estão cada vez mais para dobrar a aposta. Não é bacana você precisar viver num país que você, para ir no lugar, você tem que chamar segurança. E não é por conta de criminoso, é porque a população te odeia. É porque a população te odeia. O povo não quer ver a tua cara. Tu anda de Fábio porque o povo te odeia. Te odeia. Um ódio do mais... o local mais profundo do coração, porque é isso. Eu não acho bacana esse sentimento de ódio, mas eu vou negar a realidade. A população odeia algumas pessoas. E Lula, como você vê como a imprensa estava tratando, né, e vem tratando, existe uma percepção cada vez maior que o Poder Judiciário e o PT é uma coisa só. O PT e o Poder Judiciário é uma coisa só. Tem até um texto sobre isso. Não sei se vai dar tempo de comentar hoje, mas tem até um texto sobre isso. Então isso não é bacana. Não é bacana. Tu acha que o Rubens Ometo gosta de ser associado a ser, né, do time Lula? Não é bem quisto por todo mundo. Ele pode estar aí surfando, mas não é bacana. E ela está falando, ó, se a imprensa noticiou isso é porque alguém não gosta. E calma que essa fala da Natuzaneri não é aleatória. Não é aleatória. Não é... Vocês têm que ver o que o Lula disse. Mas vamos continuar. Vamos ouvir logo todo aqui. Essas questões de corte, quando se tem vazamento assim, isso acaba revelando esse tipo de circunstância. De que tem gente que acha que este fato merece a publicidade por não gostar, por exemplo, da primeira-dama. Vazou por uma razão. Vazou porque Janja, pelo menos para parte do governo, não é uma figura benquista. Isso não é uma novidade. Eu não estou contando uma novidade. Então tem 2 aspectos aí. Tem o aspecto diplomático ou de protocolo, no mesmo dia em que Lula diz que nunca foram tão importantes as relações entre China e Brasil, uma fala da primeira-dama que não estava prevista fazendo uma crítica. Xi Jinping, segundo o relato da reportagem da Sadi e do Valdo, disse que o Brasil tinha autonomia para regular a plataforma, inclusive banir o TikTok. Então também levou uma resposta de Xi Jinping no ato. Em segundo lugar, é revelador de como são essas convivências na corte, de como são essas convivências muitas vezes não muito fáceis dentro do poder pelo fato de alguém ter resolvido abrir a boca e contar e vazar isso. Aí veja só. Aqui eu creio, né, que isso foi... eu tenho pra mim que esta fala do Lula vem após a fala da Natuzaneri. Creio, mas não vou cravar. Olha o que o Lula disse. Gostaria de pedir para o senhor comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Você sabe, a primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estavam só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Os meus ministros, Alcolumbre e Omar. E aí, quem foi que vazou pra Globo? Foi quem? Foi o Batoreves.
Elmar ou foi os ministros? Gente, vocês conseguem se colocar no lugar do Lula por um momento? Vocês conseguem imaginar, gente, que na cabeça do Lula tá passando esse momento que isso vai rodar o Brasil? Ele não é tão burro assim, ele sabe que essa pergunta vai rodar. Imagina a cabeça de saber que ele foi traído. O Lula, que não consegue nem fechar o olho, né? Que ele fechou o olho, ele lembra das férias que ele tirou em Curitiba. Um cara que centralizou o poder. Não deu espaço pra ninguém dentro do Planalto. É o núcleo duro. E é traído pelo núcleo duro. Ele é traído pelo núcleo duro. Só tinha os ministros, o Alcolumbre e o Elmar. E aí ele não sabe nem quem foi que traiu ele. E a traição ainda é pra falar mal da mulher dele. Que acho que a Janja, ninguém suporta ela. Mas pro Lula, eu acho que Lula hoje gosta mais da Janja do que dos próprios filhos. E não deve ser muito difícil de entender na idade que ele tá, né? Do jeito que ele tá. Você consegue juntar leque com crédito. Tu consegue entender isso, né? Enquanto ser humano que o Lula tá passando. Assim, e vazar pra Globo. A Globo, gente. A parceira do Lula. Você tem que... Por quê? Porque isso não é normal. A Globo dá um vazamento desse só pra atacar a Janja. E não é a Globo, é o núcleo duro lulista da Globo News. E o Lula aí totalmente desconfortável. Aí ele vai continuar aqui, ó. Vai, Lula. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar, com que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que o ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, ele deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Eu já fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital, e sobretudo o TikTok. E aí a gente já pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, sabe, que sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, sabe, nesse mundo digital. Então é isso. A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é cidadã de segunda classe. Ela entende mais de rede digital do que eu e ela resolveu falar. Tu entendeu? Pegou na ferida, bicho. Assim, humilhar o cara com a mulher dele. Nossa, velho. Nossa, isso pesou. Esse aí não dormiu bem ontem, não. Minha mulher não é de segunda classe. Eita, levou pro pessoal. E o clima tá ficando cada vez mais gostoso. O Mafinha até destacou a segunda parte do vídeo que ele fala, né? Um representante do Partido Comunista virar o Brasil e ensinar como é que regulamenta. E tome censura. Tome censura. Aí vem a Globo. Lula apareceu ao lado não apenas de ditadores, mas também de criminosos de guerra, afirma pesquisador. Bom, aqui é uma matéria, um jornalista resolveu falar com o pesquisador. E também é estranho, né? A Globo chamar esse tipo de especialista que critica o Lula, traz informação assim desnecessária, que só queima o Lula, meu Deus. Mas a derradeira, eu nem vou entrar nessa nota. A derradeira é essa aqui. E é de hoje já, né? Porque 00:10 já é hoje. Desde 1º de janeiro de 2023. Desde 1º de janeiro
de 2023. Eu nunca vi a Globo, enquanto CNPJ, e o Roberto Marinho tratava o Globo como o Globo. Assim, não é assim, é o Globo. A Globo faz parte do Globo, mas tá aqui, ó. Aqui começa daqui. Você consegue achar algum livro sobre o Roberto Marinho falando, né? A narrativa política sai daqui. É daqui que se constrói tudo. Foi daqui de onde veio todo o poder de manipulação da Globo. O Globo, enquanto veículo, um editorial, não jornalista, enquanto veículo, desde 1º de janeiro de 2023, eu nunca vi uma crítica dessa como Lula. Não é que está colocando em xeque, está deixando claro que Lula não defende a democracia. E o time que isso acontece é muito curioso. O time com que isso acontece é muito curioso, porque é o mesmo time das movimentações do Temer com os governadores democráticos. E a gente vai falar sobre isso já já. Mas vamos ver, ó. Apreço de Lula pela democracia flutua segundo conveniência. Não está questionando, está afirmando. A Globo, enquanto empresa, enquanto CNPJ, o Grupo Globo pensa isso. O presidente posa de democrata, mas não teve constrangimento em ir a Moscou participar de desfile aos ditadores. Uma semana atrás, editorial neste mesmo espaço criticou a ida de Lula a Moscou para participar dos festejos, né, promovido pelo autocrata Putin. A realidade se revelou mais constrangedora do que se antevia. Nas imagens do desfile militar na Praça Vermelha, Lula, eleito empunhando a bandeira da democracia, e aí você vê, olha a afirmação da Globo, e alvo de uma tentativa de golpe de Estado. Lula foi alvo de um golpe de Estado. Foi alvo? Que golpe de Estado foi esse? Mas tudo bem. Aparece ao lado de uma escola invejável de ditadores. Aí coloca lá, toda nata, aspas. Lula se elegeu com um discurso de defesa da democracia, afirma ter combatido um golpe de Estado no 8 de janeiro, agora ele aparece ao lado não apenas de ditadores, mas também de criminosos de guerra. Questionado sobre a ausência de líderes democráticos, Lula revelou seu desapreço pela história. Afirmou que a Europa inteira deveria estar fazendo festa e insinuou que outros países da União Europeia deveriam ter marcado presença em Moscou, em vez de gastar em armas para se precaver contra a ameaça russa. Aí bota a hora, todos os países europeus celebraram a vitória, né? Lula esqueceu que invadia a Ucrânia, a Rússia mostrou não ter respeito pela integridade territorial dos vizinhos. Apelos genéricos em favor da paz de nada servem. Né? Esse lado não serve de porcaria nenhuma, Lula. Lula parece acreditar que o Brasil pode ter papel importante para que a Rússia e a Ucrânia alcancem a paz. Aí coloca lá as falas do Lula. Fora do círculo próximo de Lula, porém, ninguém acredita que ele possa ter relevância nas negociações. A Globo, enquanto CNPJ, a pequena Lula, fala que ele é um nada. É um nada, Lula. Você é um nada. Ninguém, Lula, acredita em você. Eu falei, meu Deus do céu. O que é que está acontecendo aqui? O Brasil não tem aceito de ser no Conselho de Segurança da ONU. O Brasil fica a mais de 10 mil quilômetros do cenário e os ucranianos consideram Lula parcial. Não há motivo para ser ouvido como parte isenta. Outro pretexto foi alegado para justificar a viagem. O déficit comercial de quase 11 bi, né, junto com a Rússia. Em vez de aderir às sanções impostas a Putin, o Brasil se tornou grande importador de diesel russo, que se soma aos fertilizantes imprescindíveis para o agronegócio. Mas tais necessidades não justificam sua presença em Moscou. Por fim, Lula também afirmou almejar um acordo estratégico com a Rússia. Quem tem esse tipo de ligação com Putin são países como Coreia do Norte, Venezuela ou Irã. Será esse o grupo de amigos de Lula? O questionamento, né, também não é muito bacana. Não afirmou, mas eu não queria ser questionado assim. O desfile na Praça Vermelha não passou de peça de propaganda de Putin. Outros líderes democráticos foram convidados e declinaram sem embaraço diplomático. A única, só tem uma explicação. Nem adianta, só tem uma. A única explicação para Lula, né, o presidente da democracia pujante, com a brasileira, participar de tal pantomima em má companhia, é que seu apreço pela democracia, tão propalado pelos apoiadores, flutua segundo a conveniência e a ideologia.
Aí você fica, mas meu amigo, o que está acontecendo? Vou minha análise. Minha análise. Por que a Globo está começando a se separar de Lula? No vídeo de ontem, a gente estava comentando, né? Na CNN, analistas já começam a se questionar sobre o desembarque do judiciário, em especial do Supremo. Tomada da arma tava falando isso, lá com o Caio Juqueira e tudo mais. Pô, ele fala, o Supremo nunca foi petista. Não é que o Supremo foi petista, é um negócio momentâneo, para salvar a democracia. Então já começa a discutir o desembarque. E o que é que acontece nesse período? O Lula entra numa espiral de desgaste após desgaste, derretendo sua imagem. Gente, essas pessoas não são idiotas. Elas sabem que a Globo tá fazendo de tudo por Lula desde janeiro de 23. E mesmo com a Globo, assim, imagina você vai... Imagina que você tá doente. Você foi no melhor médico do mundo, no melhor hospital do mundo, no melhor tratamento do mundo, e o cara falou, irmão, eu não tenho mais o... Eu já fiz de tudo. Todos os métodos da medicina eu já tentei. Agora, só Deus. Agora, realmente, só o milagre divino, que ele existe. Mas tá aí o milagre divino. Já tentamos de tudo. Sério, o que mais falta a Globo fazer? O que mais falta a imprensa fazer por Lula? O que mais falta o judiciário fazer? E não vai. O povo cada vez mais rejeita toda essa gente. Não vai. Vai continuar insistindo. Vai continuar insistindo. Até as pesquisas dos institutos lulistas mostram que Lula perde. Vai insistir pra quê? Gente, esse pessoal não é idiota. Eles não querem largar o osso. Então, se não pode largar o osso, vão fazer o quê? Eles vão pensar no novo plano. Lula não é mais plano de nada. E você vê aqui, ó. O Temer tá puxando o carrinho, ó. Não, Temer não, me desculpa. Eduardo Leite. Temer é esse aqui, ó. Vem na sequência. Eduardo Leite. Precisamos fazer grande movimento de despolarização do Brasil. Eduardo Leite também afirmou que o cenário político estimula. O cenário estimula novos nomes. Dadas as condições da popularidade de Lula, acabou Lula. Acabou. O escândalo do INSS foi o último prego. Agora é só a ladeira abaixo. Acabou Lula. Bolsonaro está inelegível. Enfim, isso cria um cenário que estimula a busca de nomes, e eu me apresento como um dos nomes. Conseguimos tirar Bolsonaro no tapetão. Lula se auto-implodiu. Tá livre. Tá livre. Os governadores democráticos estão livres. A Globo não precisa se preocupar até então, porque Bolsonaro está de fora. Todos esses nomes para a Globo é melhor. Todos eles rezam a cartilha. Todos. Me perdoe aí, todos vocês. Vocês não são antissistema, nenhum dos governadores. Me perdoe, vocês não são. Você pode até tentar, pode fazer aí, pode ter uma... Mas antissistema. Vocês não são. Se vocês fossem, a Globo odiava vocês. Se vocês fossem, a Globo odiava vocês. Todos vocês. Vocês seriam odiados. Vocês não são odiados. Alguns de vocês, inclusive, a Globo se questiona, né? Que ela fala que não, vocês estão fazendo uma estratégia, vocês não estão rompendo com o Bolsonaro, porque vocês sabem que você não tá com ele, tem que ter os votos de Bolsonaro. A Globo não odeia vocês, cara. Me perdoa, eu não consigo gostar de vocês. De nenhum de vocês. Porque a Globo gosta de vocês. A Globo respeita vocês. O Temer já tinha cantado a bola. Queda na popularidade, fala Lula meditar 2 ou 10 vezes sobre reeleição. O Temer tá puxando o carro falando que Lula não sabe nem se vai disputar mais a eleição. O sistema tá de boa, não precisa mais investir no Lula. Para a Globo é muito mais vantagem agora começar a se descolar do governo, para tirar a pecha de petista, tem 1 ano até as eleições, começa a fazer campanha pelos democratas contra Lula, se posiciona bem, fala que errou, faz uma meia-culpa e pronto. A quantidade de grupos diferentes comentando sobre arrependimento ficou até fora de ordem e vai acabar que eu duvido que vai dar pra comentar no vídeo hoje, então eu vou dar play aqui agora. Depois eu vou fazer assim, ó. Vou botar aqui, depois eu volto. Aqui, ó. Que vai ficar fora de ordem. Ó. Se liga.
Caio Blinder, Manhattan Connection, fez campanha ativa pro Lula em 2022. Eu votei no PT, eu votei no Lula em 2022, contra o Bolsonaro, foi um voto anti-Bolsonaro. Por que eu votei no PT? Eu não queria o Bolsonaro e cada voto contava. Eu sabia que era uma eleição que, como se provou, foi muito pareada, né? Foi na margem de erro. Me arrependo. E jamais votarei no PT outra vez. Uma situação extraordinária. Naquele momento histórico, eu tomei aquela decisão. E a história provou que eu estou errado. A gente pede desculpas. E eu não vou negar que o principal motivo do meu arrependimento é a questão como judeu. Eu não vou negar isso. As posturas do governo Lula sobre Israel, as barbaridades que ele falou sobre o Holocausto, fazendo comparações indevidas, dizendo esse é o maior crime, o negócio de casa é o maior crime, Holocausto, negócio ali é ignorância, um atraso ideológico. Lula está atrasado, é um dinossauro político. O caldo entornou pro Lula, amigo. O caldo entornou. Eu acho que Lula não tem feito uma coisa que ele fazia muito nos primeiros mandatos. Ele dialogava muito com o Congresso. Segundo ponto, que é a popularidade dele, sem dúvida alguma. O que penso fará com que ele medite 2 ou 3 vezes para ser candidato à presidência pela 4ª vez. Temer disse ainda haver a possibilidade de que, em 26, a direita lance uma candidatura única. Eu vejo que, nas conversas que eu tive com alguns governadores, eles estão muito dispostos a uma coisa dessa natureza. Aí tá aqui, né? Companheiro Temer no Canal Livre. Companheiro Temer. Deixa eu só voltar numa questão do primeiro bloco. O senhor falou que tem falado com o governador, já está conversando com o Tarcísio também sobre a possibilidade de um projeto. Só faltou, acho que, uma questão. O senhor acredita, conversando com eles, que é possível uma candidatura única da direita? Agora, por exemplo, Eduardo Leite saiu do PSDB e foi para o PSD de Gilberto Kassab. O senhor conversando, o senhor acredita, porque muita gente está dizendo o seguinte, olha, a esquerda terá Lula, e se a direita se dividir, isso pode ser um problema para a direita. O senhor acredita nessas conversas que há realmente, ou pode haver um consenso para uma única candidatura da direita? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou contra essa coisa de centro, direita, esquerda. Para mim isso não vale nada, com toda franqueza. O que vale para o povo é o resultado do governo, né? Até 2 exemplos concretos interessantes. Essa coisa da esquerda, direita é muito eleitoreira. Eu, às vezes, dou exemplos, meus amigos, de governos que eram liberais. 2 exemplos de Fernando Henrique, que fez muito pelo social, e 2 exemplos de um governo que era tido de esquerda, como o Lula no primeiro mandato, que fez muito pelos empresários. Então, primeira consideração. O governo Fernando Henrique era liberal, sim, sem nenhum sombra de dúvida. Fez muito pelo povo. Não sei que o governo do FHC fez pelo povo, não. Mas é muito bom ele falar. Não, o governo Lula fez muito pelos empresários. Quem podia imaginar, né? Os campeões nacionais, né, Temer? Pelo amor de... velho, fez muito pelos... Que empresários? Que empresários, Temer, que Lula fez alguma coisa? Me diz aí. Foi seu Zé, Dona Maria, seu Expedito? Pelo amor de... É de uma cara de pau sem igual. Mas vamos lá. Eu quero fazer isso. Agora, obedecidos os rótulos, é importante que o chamado centro, o centro-direita, tenha um programa. Se houver uma direita extremada que tenha um programa, se tiver uma esquerda, que esta esquerda tenha um programa, que daí eu, eleitor, eu vou olhar os programas e dizer quem é o dono desse programa aqui, não é? Eu opto por esse programa. Agora, a pergunta que você faz é a seguinte: havendo tantos, digamos, pré-candidatos... Esses governadores todos, os governadores... Quem tem muitas vezes não tem nada, né, presidente? Pois é. Será que é possível encontrar um único? Eu não sei se será possível, mas acho que o nosso dever, eu digo meu mais modestamente, mas de vocês, da imprensa especialmente, é pregar isso permanentemente. Porque da pregação também nasce a execução. Então não é improvável que num dado momento, e eu vejo nas conversas que eu tive com alguns governadores, eu vejo que eles estão muito dispostos a uma coisa dessa natureza. Eles não serão 5 governadores que dirão, não, nós todos vamos sair. De fato, sob um critério concreto, palpável, objetivo, se saírem 5 candidatos deste lado e um único candidato do outro lado, é claro que o candidato do outro lado vai ter uma vantagem extraordinária. Eu espero que haja, isto até melhora os costumes políticos do país, que haja 2 ou 3 candidatos com programas determinados, mas sem muitas candidaturas. Nós tivemos um exemplo, acho que foi em 89, né? 22 candidaturas. 22 candidaturas, absolutamente inviável. Companheiro Temer. Aí o Renato, pra mim, resume tudo dizendo: Temer usa o mesmo truque de sempre. Desqualificar o debate ideológico para evitar qualquer forma de responsabilização. Quem se diz nem de esquerda nem de direita não está tentando unificar o país. Está apenas protegendo o próprio espaço no sistema. O centro político hoje não representa equilíbrio.
O centro representa silêncio. Silêncio contra os maiores abusos e perseguições já vistas neste país. Não diz nada sobre desenvolvimento, nada sobre soberania, nada sobre como os conflitos reais que definem o nosso tempo, enquanto o mundo inteiro enfrenta uma escalada ideológica agressiva com a modernidade woke, que tenta impor um modelo de sociedade baseado em pautas identitárias, censura e controle institucional. O discurso centrista continua fingindo que vivemos numa tecnocracia neutra. Não, isso é tudo técnico, tem que ser um problema técnico. Vamos julgar os programas para ver qual é o mais técnico. Não vivemos. Não vivemos nesse país no conto de fada. O sistema está capturado por uma ideologia. E o silêncio do centrão não é sinal de prudência, é sinal de cumplicidade. Quem cala consente. Essa suposta neutralidade é uma mentira útil para quem quer continuar decidindo sem prestar contas, participando do jogo sem se comprometer com os riscos que toda escolha real envolve. Aí, antes de voltar a falar do Temer, uma parte bem curiosa. Ciro Nogueira critica polarização e diz que o Brasil fracassou. Você vê, né? Governador democrático Eduardo Leite, precisamos fazer grande movimento de despolarização. Temer nem esquerda, nem direita, nem centro, nem nada. Ciro Nogueira critica a polarização. É um padrão, né? É um padrão. Eu enxergo um certo padrão nisso daqui. O mesmo discurso na boca de mais de uma pessoa. O discurso de Ciro Nogueira é um exemplo de como a retórica anti-ideológica disfarça uma agenda funcional à tecnocracia, aos grandes bancos e aos blocos de poder tradicionais. O tal pacto nacional apenas molda o conflito político aos interesses das elites. Né? Vamos fazer um pacto, vamos ficar em paz, mas para fazer o quê? Não, para fazer o interesse dos banqueiros. É sempre assim. A lógica é clara. Procede moderado para desmobilizar o eleitorado e consolidar uma hegemonia tecnocrática sob a fachada do consenso. Mas negar a ideologia é, no fundo, reafirmar a dominante, a do Brasil como plataforma de negócios, não como nação. Negar a ideologia é para deixar tudo do jeito que está, por mais 40 anos. Aí eu fui dar uma olhada, né, do Ciro Nogueira. Ciro Nogueira defendeu um pacto entre as lideranças políticas e empresariais, né? Vamos unir as lideranças políticas e os banqueiros. Ciro Nogueira quer Bolsonaro e André Esteves juntos, em torno de um projeto nacional de longo prazo. Afirmou ainda que o Brasil está desperdiçando oportunidades no setor de energias verdes. Você gosta de ESG também, né, Ciro Nogueira? E ele encerrou conclamando os presentes, incluindo governadores, parlamentares e investidores, a deixarem de lado os embates ideológicos e trabalharem por estabilidade institucional. Vamos dar um tapa, né? Vamos dar um cala-a-boca no Brasil. O Ciro Nogueira tá de boa. Ciro Nogueira é o tipo, cara, não precisa do dinheiro do Senado. O que ele tem de patrimônio, Ciro Nogueira aí com certeza deve ser um dos políticos mais ricos do Brasil. Mais ricos do Brasil. Se tem um político aí que, com certeza aí, se não cruzou, tá próximo de cruzar a barreira de $500 milhão em patrimônio, este é Ciro Nogueira. Curioso. Muito rico. Nossa Senhora. Mas ele quer ficar de boa, porque pra ele tá de boa. Então não vamos mudar nada. O pobre que se lasque. Aí, você vê, né, Ciro Nogueira, União, empresários, governadores democráticos, né, o pacto. Aí vem o Temer. Depois de toda a repercussão aí, da turma reclamando, da direita sem Bolsonaro, a articulação por candidatura de centro e direita não vai contra Bolsonaro, diz o Temer. Aí eu não fico só na manchete, né? Fui ler a notícia na íntegra, isso vai ficando melhor. Temer reage às críticas, diz que não esperava essa repercussão. Ele afirma que Bolsonaro tem prestígio eleitoral e que qualquer candidato à presidência desse campo que se oponha a ele teria dificuldades. Nas últimas semanas, Temer se reuniu com Ratinho, Zema, Caiado, olha só, né? Para discutir o plano de elaboração de um programa. Teve uma conversa por telefone com Eduardo Leite. Também conversou com Tarcísio, antes do embarque, né, por Nova York. Se 5 governadores se reunissem e fizessem um programa para o Brasil de 30 ou 40 páginas, poderiam depois escolher alguém para ser candidato. Para Temer,
É preciso que o grupo trabalhe pela unidade. Se 4 nomes forem candidatos, o chamado centro não opera. O ex-presidente diz que o programa que defende deve trazer diretrizes para a economia, como teto de gastos, e uma nova reforma da Previdência, que considera indispensável. Então, assim, ó, olha o programa da economia. O Temer não cita reindustrialização, não cita desenvolvimento da logística, ele não cita desenvolvimento energético, porque o mundo de as não existe sem energia e energia abundante. O Temer não cita, sei lá, geração de empregos, aumento real de salário, poder de compra. Quando o Temer pensa em economia, ele pensa em arroxo fiscal, que eu acho que você já deve ter aprendido isso, né? Pela tua experiência na era Lula e pelo que tu viveu no Brasil nos últimos 40, 50 anos, que todo arroxo fiscal significa atropelar e ir com tudo pra cima de quem é pobre. O arroxo fiscal no Brasil só acontece com quem é pobre. Rico? Gente, tu acha que rico tá preocupado com previdência, gente? Previdência é coisa de classe média, média alta. Pobre ganha de salário mínimo. Tu acha que o cara que é rico mesmo, rico pra valer, tu acha que ele tá pensando em previdência? Tu acha que ele tá pensando em previdência? E quando se discute um projeto desse, quem ganha bem e faz parte do sistema, tipo o alto funcionalismo público, eles sempre são poupados. Reforma da Previdência é: você pega aquela faixa da classe média alta para baixo e você lasca com todo mundo. E teto de gastos. E teto de gastos. São as prioridades do Temer. O projeto dos governadores democráticos. O plano, segundo ele, também passaria por educação e saúde. Mas não deveria entrar em termos de costumes. Ou mesmo sua amnistia para os golpistas, que deveria permanecer a cargo do Supremo. Então, assim, educação sem falar de ideologia. Como é essa educação? É a mesma educação que temos hoje, né? Que nos últimos 40 anos só fez piorar. E o povo brasileiro está cada vez mais burro. Isso aqui é sensacional. Eu podia entrar nesse tema em vários, mas eu só quero ir em uma coisa além, que é o teto de gastos. Aí eu vou te desafiar a você escolher entre os seus olhos e o que os maiores especialistas em economia que estudaram em Harvard, gente que trabalhou por Soros, como Armínio Fraga, tem pra te falar, os ortodoxos. Aí você pode escolher os ortodoxos, que sabem de tudo, trabalham por Soros, por Lema, ou você pode acreditar nos seus olhos. Eu já sabia a resposta. Eu perguntei só pra me dar um texto rápido pra eu colocar aqui. E aí você vai lá e chega com seus olhos. ChatGPT. Quais países desenvolvidos possuem alguma política como o arcabouço fiscal do Lula ou como o antigo teto de gastos do Temer? Aí o ChatGPT diz: a maioria dos países desenvolvidos possui alguma forma de regra fiscal, seja para controlar gastos públicos, endividamento ou déficits, mas pouquíssimos adotam um modelo tão rígido e abrangente quanto o antigo teto de gastos do governo Temer ou com os contornos específicos do arcabouço fiscal do governo Lula. O que foi o teto de gastos do Temer? Congelava o crescimento real das despesas federais por 20 anos, limitando a inflação passada. Era uma das regras fiscais mais rígidas do mundo. E nenhum país da OCDE, o grupo aí dos bambambãs, tinha algo tão restritivo. Aí você vai olhar aqui uma pequena tabela, né? O mais duro ali é a Alemanha. Mas que o dele, sim, né? Tem uma regra fiscal focada em um resultado primário e também da dívida. No Reino Unido, sim, mas são ajustáveis politicamente. Você vê, né? Uma regra de meta de dívida e superávit primário a médio prazo. Meta de dívida, de dívida, de dívida. Meta de dívida. Vou trazer um exemplo para o teu dia a dia. Vamos supor o seguinte. Sua empresa tem 10 mil de custo e um empréstimo de 5 mil para pagar. E juro de 5 mil do empréstimo. Não, juro de 5 mil para pagar. O empréstimo é muito maior. Você tem 10 mil de custo mais 5 mil de coisa. O que você faz? Você trabalha pensando em ganhar 10 mil? Você trabalha pensando em 11 mil? Ou você trabalha pensando em ganhar pelo menos 16 mil?
Eu acho que você, se fosse a sua empresa, você ia pensar no mínimo 16 mil pra você ganhar R$1.000 no final do dia, né? Pra você pagar o custo, pagar o empréstimo e ainda sobrar R$1.000 pra você. Superávit primário paguei os 10 mil. Tá, mas e o juro? Não, o juro não paga não. É o superávit primário. Mas irmão, o juro tá aí pra pagar. Não. Na volta a gente paga. Assim, o Brasil vive apenas para o custo. E essa dívida só faz aumentar a cada dia, a cada dia, a cada era. Então, você não pensa, você não dimensiona as suas decisões políticas para alcançar os 15 mil. Você só pensa em 10. Então, se você só pensa em 10, você nunca chega nos 15. Porque, às vezes, se for a sua empresa, você fala, cara, no jeito que tá as coisas hoje, eu só tenho 10. Eu acho que o jeito vai ser eu tomar um novo empréstimo, tem muita empresa que às vezes faz isso, eu vou renegociar minha dívida, eu vou usar esse empréstimo para parte do dinheiro que eu pegar, eu vou ficar meio que ter caixa na minha empresa para eu ficar pagando, né? Todo mês eu pego 5 mil a mais, eu vou pegar um empréstimo, sei lá, de 300 mil reais, eu vou separar desses 300 mil, 100 mil, que vai me dar aí, sei lá, 20 meses, né? Todo mês 5 mil, porque minha empresa fatura 10. A minha empresa fatura 10, eu vou pegar 300, né? Vai ter um período de carência, vou ir pagando 5 mil, e esses 200 eu vou gastar para eu ampliar minha empresa, porque eu sei que dá para sair de 10 para ganhar 20. E eu vou conseguir pagar os 15 e ainda mais para pagar o novo empréstimo. Assim, eu tô botando conta de padaria só para você entender. Então, a preocupação do Reino Unido é o quê? Cara, é a dívida como um todo. Só o Brasil de Lula, superávit primário. E a dívida segue crescendo, 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 crescendo. E, gente, isso só significa que se o Brasil tá devendo pra alguém, e se o Brasil não poder pegar, na vida real, no mundo real, do agiota, quando você não paga, ele faz o quê? Ele toma o que é seu. O Brasil hoje não é mais do Brasil. O Brasil hoje tá na conta dos bancos. Os bancos são donos do Brasil. Os bancos são donos do Brasil. Você tá preso na mão dos bancos. Você tá preso na mão de bilionário. Tu acha que é o povo que compra tesouro direto? Gastou ali 50 mil SMS. Tu acha que esse é o grosso? Estados Unidos, limite legal para o endividamento total. Então é até da dívida. Dívida não é só o superávit primário, né? Aí você pensa, cara, e aí, gente? Todos os... Assim, França, Itália e Espanha devem seguir regras do Pacto de Estabilidade da União Europeia. Ter um déficit menor de 3% do PIB e uma dívida menor de 60%. Canadá, Austrália e Nova Zelândia, regras baseadas em metas fiscais e princípios de responsabilidade, ou seja, não tem nenhuma rigidez. Noruega, regra de usar apenas os rendimentos do Fundo Soberano para gastos. O Brasil nunca teve teto de gasto até era Temer. Lula 1, Dilma, FHC, Sarney, Collor, militares, Vargas, Jango, Jânio, todo mundo aí, República... Ninguém teve teto de gasto. Então assim, por que o Temer está colocando isso na mesa? O sistema quer isso. Você manter tudo preso, manter o Brasil engessado. Só garantir que no final do dia vai sobrar dinheiro para pagar, né? Quem tá contraindo aí, comprando os títulos da dívida. Esse é um programa que vai tirar o Brasil do buraco? Assim, são coisas que não fazem... Assim, pode até ser bom, mas no final do dia não serve para nada. Não é o teto de gastos que vai tirar o Brasil do buraco. Lula tem um arcabouço fiscal. O arcabouço do Lula, é um teto de gasto, não resolveu também. O Brasil segue entregando déficit atrás de déficit. Não é isso que vai mudar o Brasil. É uma discussão inócua. Mas agora estão fazendo a festa. Por quê? Porque Bolsonaro está inelegível e Lula acabou. Vocês sabem de onde é que veio esse termo governadores democráticos? Eram os governadores que faziam oposição ao Jango, os escolhidos a dedo pelo sistema. E o termo frente ampla que é criado, ele vem depois de 64. Quando se une os democratas, mais uma vez, o governo democrata, né? Carlos Lacerda no meio, para tentar derrubar o governo militar que não queria mais sair do poder. Então, assim, não é aleatório o mesmo sistema golpista reutilizar termos como frente ampla e agora governadores democráticos. Não dá, gente. Não seja enganado, velho. Não dá. Temer diz que 2026 precisa ser disputa de projetos, não de nomes. Cara, eu tô cagando pro projeto desses caras. No final do dia, a política é feita por pessoas. Eu quero um projeto, porque o projeto ajuda. Ajuda a direcionar, a gente bater na tecla. Eu acho o projeto importante, mas eu não voto no projeto. Eu acho que o projeto é importante. Tem que ter. Ajuda o grupo.
Mas o projeto, entre o projeto e a pessoa, o projeto é inútil. Porque ninguém esperava que ia ter o Fique em Casa em 2020. E aí? Nenhum projeto conceberia um Fique em Casa. Ninguém esperava, né, uma epidemia global. Ninguém esperava isso. Então eu prefiro ter um cara como o Bolsonaro. Ninguém esperava o conflito lá da Rússia com a Ucrânia. Ninguém esperava. Então assim, eu voto na pessoa. Isso aqui é papo furado. Questionado se vai direita brasileira na eleição em 26 sem Bolsonaro, o Temer respondeu, não é improvável, mas é difícil dizer agora. Tu entende isso? Que dia é essa matéria? Dia 12. Quando é a matéria que o Temer diz, eu não sabia, né? Não tem como ter direita sem Bolsonaro. No dia 13. Porque pegou muito mal. Eu só falei, é um quê? É um vazio de ideias. Eu não te xinguei, Temer. É um vazio de ideias. É um vazio de boas intenções. Você tá entendendo? O cara que fala, não é uma direita sem Bolsonaro. É o mesmo cara que um dia antes tinha dito, não é improvável. Não é improvável que tenhamos uma direita sem Bolsonaro, não é improvável. Eles sentiram cheiro de sangue igual tubarões. Lula tá fora do jogo, Bolsonaro levaram no tapetão. Temer contou que se reuniu com 5 governadores que pediram conselhos ao presidente para 2026. E o Temer disse o seguinte, não fui eu quem fui atrás, foram eles que me procuraram. Eu não consigo entender por que Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho Júnior e Eduardo Leite, né, estão procurando o Temer. Eu não consigo entender por que os 5 governadores democráticos estão procurando o Temer. Pra mim não dá. Pode me jogar pedra, pra mim não dá. Marinho e Ciro são cotados para vice de Michele 26. O pessoal colocando aí já o nome da Michele como candidato e tudo mais. Ciro Nogueira não é bobo, né? Essa federação, União Brasil e PP, realmente vai dar um poder que não achem que é impossível não, viu? Não achem que é impossível isso de acontecer no frigir dos ovos. Não achem que isso é impossível. E seria um caos. Se com o Mourão for ruim, seria um caos. Ia ser o vice-presidente que o tempo todo fica dando nota na imprensa, que discorda do presidente, que as coisas não são bem assim. Não, mas veja bem, não que o mercado não... Temos que ouvir o mercado. Ia ser isso o tempo inteiro. E aí eu pego essa notícia aqui, pra fechar e falar o que eu disse na introdução, né? Que a decisão pra mim, e eu mostro o porquê, do Brasil, no final do dia, tá na mão de Bolsonaro. O encontro de Eduardo Bolsonaro com caciques do Centrão em Nova York. Sabe por quê? Sabe qual é a disso daqui? Eduardo Bolsonaro apareceu no tracking de 2 bancos. Ciro Nogueira sabe que bancos são esses. Por isso que ele tá lá com Eduardo Bolsonaro. 2 bancos. Um é o banco exatamente que vocês estão pensando. O outro vai ser mais difícil de vocês adivinharem. Um é aquele mesmo. Aquele mesmo. Fala de Ciro Nogueira, é o primeiro banco que vem na cabeça, né? É aquele mesmo. Eduardo Bolsonaro apareceu. Bastou Eduardo Bolsonaro aparecer, pontuar, os urubus já colaram junto. Né? Aí Eduardo diz, não, vai ser muita amenidade, Ciro Reis, estão empolgados, vai a federação, estão se tornando o maior partido da Câmara. Aí, já estão pensando na eleição ano que vem, estão tratando com todo mundo do cenário nacional. Me senti prestigiado. Fez uma fala aqui politicona, né, Eduardo? Sendo aqui político, boa praça, para andar eles foram atrás. Eduardo sabe. E ele tá certo. Tem que meio pra ouvir, né? Tá aqui não, tô no jogo. Saber se ele é um louco, alucinado ou não. Esse cenário dos governadores democratas, vamos ver, né? Lula vai ser candidato. A esquerda vai ter um candidato. Na minha concepção, por mais fraco que o Lula esteja, ele tá no segundo turno. Então, se Bolsonaro apontar o dedo o cachorro caramelo, vai ser o cachorro caramelo versus Lula. E a gente vai ver se essa direita, né, democrática, centro, né, centrada com projetos, se no segundo turno ela vai optar pelo candidato de Bolsonaro ou pelo candidato Lula, né? Ou lavar as mãos. A gente vai poder observar isso daí, mas a decisão está na mão de Bolsonaro. Está na mão de Bolsonaro. Bolsonaro aponta aí quem vai estar no segundo turno. Essa turma só chega no segundo turno se Bolsonaro apontar o dedo. Se eu pudesse falar, Bolsonaro
Bote o cachorro caramelo, mas não coloque nenhum dos governadores democratas. Nenhum. Se é benquisto pela Globo, olha só, para ser presidente desse país tem que ser odiado pela Globo. E não me diz que é porque Não, irmão, olha só, se você tá do lado do povo, a Globo vai te odiar. Não adianta falar que não, que Bolsonaro tinha chance de ter tratado com a empresa. Irmão, não tem chance. Não tem como contemporizar com a Globo. Se você está de lado da população, a Globo vai te odiar. Tu pode ser a melhor pessoa do mundo, pode até tentar colocar anúncio, a Globo vai te odiar. Porque se você vir realmente para romper com esse sistema podre que tá aí, que aprisiona o país, que assim, a economia só fez piorar, teve só um pequeno alívio, por quê? Porque teve o boom das commodities, mas depois disso é só ladeira abaixo. Se você realmente quer vir para romper com isso, romper com essa lógica, a Globo vai te odiar. Eu quero o candidato que a Globo odeie. Eu quero um candidato que a Globo não tenha nenhum respeito. Nenhum, zero. Zero. Zero vezes zero vezes zero vezes zero vezes zero. Esse daí, assim, é a prova de honestidade e de qualidade. Ser odiado pela Globo. Eu não vejo nenhum dos governadores democráticos serem odiados. Pelo contrário. Então é isso. Eu vou mandar todos esses vídeos que eu dei pra ela no canal. Não deu pra falar do Barroso hoje, né? Eu falei que talvez, né? Eu dou umas pesquisadas a mais aí pra falar de uns assuntos extra. Talvez, não garanto. Porque pô, teve 2 dossiês históricos esse mês. 3 me quebra. Então, não garanto. Mas vai que amanhã, né? Aparece lá um vídeo lá, parte 8. Vai... Não garanto. Vai que acontece isso. Vai que, não sei. Vai que. Fica no essa possibilidade. Mas no mais, gente. Pensem em tudo que vocês conseguirem imaginar de 2013 pra cá. Todo esse movimento. Tem até um vídeo do Olavo de Carvalho pra mostrar pra vocês, que é um recorde de uma entrevista que eu fiz com ele. Até sobre isso 2013. A gente comenta isso amanhã. Mas pensem em tudo. De 2013 pra cá. Pensem em tudo. E se perguntem, né? O que significa eleger um governador democrata? Para esse movimento que nasce ali em 2013 para realmente romper com essa lógica. O que significa? Vai ser bom, se vai ser ruim? Só pensem nisso. Por hoje é isso. Se quiserem me ajudar um pouquinho mais, né? Posta no meu canal. Tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro. Vamos registrar. Já estamos registrando tudo isso. Amanhã é dia 15. Amanhã tem o 27º Atlas, que é o de março, né? Amanhã, publicamos amanhã. E deixa aquele grande beijo e abraço, né? Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Vejo vocês amanhã. Fui!